Tá, então é só uma prática, né, no R sobre a nossa disciplina de uso do R para análise de dados. Hoje, dia 10 de dezembro de 2025, né? Tá a nossa... Uh, 10 de dezembro. Tá. Então, vou carregar pacote aqui. Acho que só o Tidyverse já é importante. Não precisa vocês tentarem fazer ao mesmo tempo, né? Eu vou compartilhar o vídeo e depois vocês fazem em paralelo lá para a atividade que eu vou colocar. Então, vou mudar o diretório. Vou vir aqui na minha pasta, que eu tenho as 3 planilhas, né, que eu vou utilizar na nossa prática. Copio o endereço, né, entre aspas, eu colo esse endereço e duplico a barra, as barras à esquerda, né? O meu endereço está um pouco longo, mas faz parte, né? Lembrando que se você deixar barra única à direita, como se fosse desse jeito, também vai funcionar. Então, ele mostra aqui quais são as 3 planilhas que a gente tem, que eu tenho aqui no meu diretório. Primeiro, a gente vai trabalhar, né, um teste T para uma amostra. E eu vou chamar nessa planilha de T1, que é importar com CSV, né? Teste T é uma amostra que essa planilha aqui eu tenho aqui. Então, vou importar essa planilha. Eu tenho... eu consigo olhar essa planilha aqui, né? Então, são o quê? São aqueles dados que eu mostrei na aula, né? Os dados do tamanho das maçãs, né? Para uma amostra para 10 maçãs. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é já fazer o teste T, né? Então, T-teste, T1, que é o nome da planilha, Apple Size, e mu igual a 10. Então, a gente tem aqui o teste T para uma amostra, né? Basicamente, o que é o ponto aqui, né? Eu estou comparando, tenho uma amostra de 10 maçãs, estou comparando com a média, com o tamanho médio de maçãs na minha propriedade. É o que? 10 gramas, né? Ou, se for diâmetro, 10 centímetros. Então, eu quero saber o que? Olha, esse dado aqui parece que essas 10 maçãs aqui dessa árvore que eu colhi, elas são maiores do que a média da minha... do que o observado para a minha propriedade. Então, enfim, é um exemplo, né? Então, eu tenho uma amostra e vou comparar com o valor teórico, que é o valor regional, né? Ou uma média que é amplamente conhecida. Tá, então é isso.
a gente tem aqui esse primeiro resultado do teste T, né? Valor de T, grau de liberdade, valor de P e a média da nossa amostra. Agora, mas seria interessante, né, gerar aqui alguns dados auxiliar para apresentar os resultados, né? Por exemplo, média igual min. Então, eu tenho aqui a média, desvio padrão, tá, a gente pode calcular o erro padrão, que vai ser o quê, né? O erro padrão é igual ao nosso desvio padrão dividido pelo N, né? Qual que é o N? A gente sabe que é 10, né? 10 maçãs aqui. Então, o N é 10. Eu posso pegar isso diretamente do dado T1, né? Por exemplo, dim T1, ó, é o que? Ele mostra ali. Então, se eu fizer aqui, em vez de posso fazer 10, eu tenho aqui o erro padrão, porque eu sei. Ou se eu pegar, por exemplo, dim T1 e falar o quê? Que eu quero o primeiro valor da dimensão do meu data frame, que é 10 também, né? Então, enfim, uma segunda forma de fazer. Então, eu tenho aqui, né, 3 variáveis que me ajudam a apresentar o resultado conforme tá nesse slide aqui. Né? O tamanho das maçãs médio e tal, considerando aqui o erro padrão, né? Se for o caso. Então, eu já tenho todos a média e erro padrão que me ajuda a apresentar os resultados conforme mostrado nesse exemplo. Alguma dúvida sobre teste T para uma amostra? Não, professor, tudo certo. Ótimo. Eu vou avançar aqui, então, rapidamente, mostrar um primeiro exemplo aqui com teste T para 2 amostras, né? Eu vou chamar o meu arquivo de T2, olhar novamente os arquivos que estão na minha pasta. Eu vou usar aqui íris, pétalas. Veja que a extensão aqui é o que? XLSX, né? É um arquivo do Excel. Então, eu vou usar essa função que dá dentro do pacote XL, né? 2 pontos duplo, eu já aciono a função diretamente do pacote. Read XL, pronto, eu importei a planilha. Posso dar uma olhada nela, planilha T2, tá? Então tenho aqui, né? São 20 observações. Eu tenho o comprimento da pétala e largura da pétala para, né, 10 flores aqui da espécie setosa e 10 para versicolo. Íris, versicolo, né? Tem esses dados. Então, o que é
que vai ser o nosso teste T aqui? Será que o comprimento da pétala difere entre espécies, né? Tem espécie nessa coluna, o comprimento. Então, será que o comprimento de cetosa é menor? É diferente aqui, né? No caso de versicolum. Então, T-teste. PET-comp em função de espécie, data igual T2. Então, é aquele exemplo que eu mostrei, né, do Welt, correção de Welt, valor de T, valor de P, e aqui a média, né, dos grupos de cetosa e tal, que é significativo, né? Então, esse dado ele é um pouco mais complexo ali, né, para a gente gerar média, desvio padrão desses dados aqui por espécie. A gente pode usar aquela forma, vou colocar T2res de resumo, para sumarizar esses dados e calcular a média e erro padrão conforme o que a gente aprendeu na aula passada, né, na parte mais prática. Então vou trabalhar com planilha T2, que é original, grow by espécie, summarize. E aí eu vou querer o N, né, que é o número. Essa é uma função que já calcula automaticamente. Tem que ter cuidado se você tiver dados faltantes, né, para não usar isso aqui, mas ela funciona bem. Vou calcular a média, chamar de média mesmo, né, em inglês mean, que vai ser a PET-comp, né, que é a variável lá que a gente está interessado, desvio padrão, SD, Standard Deviation em inglês, PET-comp, pronto. Com isso a gente tem essas variáveis. E agora eu preciso calcular o erro padrão, né? Eu vou usar o mutate, o que eu tenho até agora, né? Eu tenho esse resumo aqui. Então, até agora eu agrupei por espécie. Para cada espécie eu calculei N. Aqui está mostrando, na verdade, 9 para cetosa, né, e 11 para versicolo. Ficou errado esse dado ali. Estava querendo que fosse 10 para cada um. Mas tem aqui a média e tem para cada um, né, para o comprimento da pétala e desvio padrão. Então, o que tem até agora é uma planilha com isso aqui. Eu quero o quê? Adicionar uma outra coluna aqui que seja o erro padrão, né? Como que eu adiciono aqui uma outra coluna usando aqui o tyDiverse, né? Vou usar a função mutate. E aí eu vou chamar de erro padrão. Como é que eu calculo o erro padrão? Ele é igual o desvio dividido pelo N, né? A coluna, o N aqui. Então a gente vai pegar essa coluna, dividido por essa, a gente vai ter com isso o nosso erro padrão.
Posso voltar isso aqui para ficar um pouco mais... Tá. Tinha uma parêntese a mais. Assim funciona. Tá. Então temos aqui, né? Espécie, N, média, desvio padrão, erro padrão. Com isso a gente consegue, nesse caso, apresentar os resultados como está aqui nesse slide, né? Apresentando a média para ericetosa, ela difere significativamente para o tamanho da média observada para a espécie Iris versicolor. Tá, beleza. Né? Então, com isso, a gente tem todos os elementos, tanto o TST quanto as informações, né, das métricas descritivas para apresentar o nosso resultado. Por último, a gente vai para o nosso teste T para nosso T pareado, né? Teste T pareado. A gente vai chamar isso aqui de T3, importar um CSV da nossa terceira planilha, para me pegar o nome da planilha, teste T pareado. Vou usando aqui outra função mais simples, né? Lembrando que o CSV às vezes dá um monte de erro, porque se você, dependendo da configuração do Excel, né? Então a gente tem aqui aquelas informações que eu falei, né? Que são os 20 indivíduos de paca que foi submetido a um regime ali para aumentar o peso. Isso aqui é o antes e depois, 40 dias, aumento do peso em quilos. A gente pode fazer o nosso teste pareado, né? Pode ter T3, depois T3 antes, e eu preciso informar que é um teste pareado. Só escrever pair igual a true. Isso aqui é a palavra pareado em inglês, né? Pair. Tá, eu tenho aqui o resultado, né? Valor do teste T, grau de liberdade, valor do P, e a diferença média, né? 0,69 quilos, o aumento médio no tamanho dos indivíduos. Tá, no T3 aqui, o que eu quero aqui, né? Gerar aqui algumas métricas descritivas de antes e depois. E eu posso fazer isso de várias formas assim, mas pegando um pouco o exemplo, aproveitando esse script aqui, para gerar também o resumo estatístico das métricas descritivas para apresentar os resultados, eu vou chamar de T3, vai ser igual T3, que é essa planilha, mas tem um problema aqui que eu quero fazer o quê? Veja aqui que para o T2 eu tinha uma espécie embaixo da outra. Aqui as minhas informações importantes estão uma
do lado da outra, assim, né? Porque é um teste pareado ali. Mas para resumir o estatístico, eu posso usar a função gather para pegar uma coluna dessa e colocar embaixo da outra. Então, eu posso fazer gather, var de variável e valor, e antes até o depois, né? Que são as duas colunas que eu vou trabalhar. Ó, vamos ver como ficou aqui o meu T3 has. Ele pegou antes, tem o valor, e embaixo veio depois, né? Então ele colocou uma coluna embaixo da outra e repetiu essas informações. Facilita para que eu faça esse resumo aqui, né? Estatístico. Tá, agora eu vou chamar o VAR, né? Não é o VAR lá do futebol, não, né? O VAR que é essa coluna aqui que eu chamei, né? Eu coloquei uma embaixo da outra e repeti o nome da coluna aqui, né? Para todas as linhas, antes e depois. Tá? Então, e aqui vai ser a minha coluna de valores, né? Que eu também criei. Valor, valor, e aí o resto fica igual. E temos um erro. O meu pipe aqui ficou errado, né? Eu usei o cifrão em vez do porcentagem. Tá, agora eu tenho o quê? O meu resumo, né? Antes e depois, N, média, desvio padrão, erro padrão. Com isso, então, eu consigo mostrar, né, apresentar o resultado aqui para o teste T de amostras pareadas, como mostra no slide, né? Então, olha, o peso médio, comparando o antes, 12,2, e o depois, 12,9, né, com erro padrão aqui de 0,8, 0,7, aumentou significativamente durante o tempo de amostragem. Teste T, grau de liberdade e valor de P. Beleza? Então, temos aqui os 3 exemplos de teste que a gente viu rapidinho ali na aula. E é isso. Alguma dúvida, pergunta? Não, professor. Tudo certo, professor. Beleza, então eu vou finalizar aqui o vídeo, organizar essa informação, disponibilizar o vídeo depois para vocês.